Meus amados irmãos, a paz do Senhor, rendemos graças a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede, por este privilégio de estarmos aqui juntos, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de todos que têm trabalhado por esta obra. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Rendemos graças a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, pela vida do nosso evangelista Renato, superintendente da nossa querida Escola Bíblica Dominical, pelo nosso pastor Trajano, que lidera toda esta equipe de comunicação e mídia. Que as potentes mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um, sobre a vida do presbítero Carvalho, que também está à frente do departamento infantil, e todos que têm trabalhado, se esforçado e cooperado para esta obra. Nós rendemos graças a Deus e louvamos ao Senhor por este privilégio de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta feita, na 13ª lição dos pré-adolescentes. Hoje encerramos mais um trimestre. Hoje fechamos mais um ciclo. Com a graça de Deus vencemos. Com a misericórdia do Senhor chegamos até aqui. E eu quero compartilhar com você desta alegria, compartilhar com você desta gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Como já disse o profeta Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso, eu quero convidar você para mais uma vez, encerrando este ciclo, este trimestre tão maravilhoso sobre família e relacionamentos, para aprendermos sobre esta última lição, que tem por temática Adorando a Deus em Família. Nunca uma lição foi tão atual e tão oportuna para este momento que vivemos, porque Deus faz tudo perfeito em seu tempo. Deus é aquele que trabalha em favor daquele que nele espera. Por isso que Ele permitiu esta lição para tempos de crise, tempos de calamidade. Deus permite uma lição tão importante e marcante para a nossa vida. Sem mais delongas, vamos para a lição de hoje. A nossa lição, como de costume, tem textos que embasam ela, que diz que a lição de hoje se encontra em... E os textos que embasam a lição de hoje se encontram em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e o 7. E também em 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Você, querido professor do pré-adolescente, você, querido aluno que possa ser que também esteja acompanhando conosco, abra sua Bíblia, aproveite, vamos juntos construir um conhecimento e aprender um pouco mais das verdades sagradas. O texto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 vai dizer o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E também o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou ler novamente porque esse versículo é forte, mas também é muito importante para a nossa vida e para a lição de hoje, que diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. A lição de hoje também tem a Bíblia diz, que é o nosso memorizando, que está em Atos capítulo 16 e o versículo 31, que fala: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos principais. Lembrando, só para frisar em nossa mente e no coração de cada um, o tema da lição de hoje é Adorando a Deus em Família. A lição de número 13, encerramento de mais um trimestre. E os 3 objetivos principais da lição de hoje são: identificar os artifícios de Satanás para destruir a família, refletir acerca da importância do culto doméstico e, por fim, estimular os alunos a serem gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Começando a nossa lição de hoje, ou melhor, dando prosseguimento, vamos entender que, ao finalizar esta lição, ao chegar neste último pilar dos relacionamentos e da família, do estudo minucioso da família e de relacionamentos, vamos perceber que o interesse de Deus não é somente em nós, que o interesse de Deus não é somente em um grupo individual, em um grupo exclusivo, em pessoas sozinhas, mas Deus é um Deus que trabalha também na coletividade, é um Deus também que trabalha nos grupos e nas unidades criadas por Deus,
a principal delas, que chamamos de célula máter da sociedade, célula mãe da sociedade, uma das principais criações de Deus, encontramos então a família. Vamos ver Deus criando a família no jardim do Éden, criando Adão e dizendo que não é bom que o homem esteja só, por isso faz a mulher, e ali constitui a família. Mas vamos perceber que o interesse do Senhor é que a nossa família seja uma unidade de adoração. O interesse de Deus é que através da nossa casa nós desenvolvamos uma vida de adoração, porque o interesse e o propósito de Deus criar o homem, primeiro é para se relacionar com ele, porque Deus é um Deus de relacionamentos, mas principalmente para que o homem o adorasse. Está no coração do homem este desejo criado por Deus, esse desejo plantado por Deus, que é o desejo da adoração. Podemos ver isto claro em um texto paralelo em João capítulo 4, quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana. Jesus está conversando com ela e chega um dado momento que ela revela o seu desejo, que era de adorar. Mas o homem, ele é marcado e ele se limita muito à geografia. Vale ressaltar isso, querido professor. Vale refletirmos isso, querido pré-adolescente. É que Deus não é limitado à geografia. Como assim? Deus não é limitado a lugar. Deus, ele deseja e quer que nós o adoremos, como disse Jesus, em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, o desejo de Deus e o propósito do Senhor na família não é somente crescer, multiplicar e desenvolver núcleos para a sociedade, desenvolver princípios na sociedade, mas principalmente também ser um lugar de adoração. Então eu quero iniciar nossa lição de hoje falando e relembrando a você a importância de, na sua casa, de com sua família, de entre irmãos, com seu pai, com sua mãe, de conscientizar o pré-adolescente que a família dele, a sua casa, também tem que ser um lugar de adoração, também tem que ser um lugar de culto ao Senhor. Seguindo então, o primeiro ponto de nossa lição tem por título: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos exemplos de homens, de mulheres que cresceram e constituíram diante de Deus uma família, mas que não só construíram uma família, mas edificaram ela diante do altar de Deus. Edificaram sua família diante do altar da adoração. Dentre eles encontramos o patriarca Noé, que dentre muitos de sua sociedade, dentre muitos contemporâneos do seu convívio, dentre muitos da sua circunvizinhança, se perverteram, se contaminaram, se corromperam, mas Noé foi diferente. Noé se posicionou de maneira diferente. E Noé é um grande exemplo de alguém que temeu ao Senhor e que com sua família viveu uma vida de santidade, viveu uma vida de adoração. Vai dizer a palavra em Gênesis no capítulo 7, no versículo 1, que depois que Noé finaliza a arca, Deus agora manda Noé entrar na arca. Mas sabe o que é lindo, o que é incrível? É que Noé não entra sozinho na arca. Noé entra junto com sua esposa, junto com seus filhos Sem, Cã e Jafé e com suas noras, esposas dos seus filhos. Noé nos mostra que a nossa vida com Deus não deve se limitar a nós, mas precisamos ser canal para a nossa família. Precisamos ser fonte de bênção para nossa família, precisamos ser exemplo para nossa família. Por isso que já disse Josué, que também é um grande exemplo de família, é um grande exemplo de alguém que ganhou sua família para Deus e que levou sua família para o altar da adoração. Josué vai dizer no capítulo 24, no versículo 15 do seu livro, a parte B: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o querido pré-adolescente, talvez você que me assiste, até mesmo o professor, passe por este dilema de servir ao Senhor, mas não tem familiares que o servem, de fazer a obra de Deus, mas dentro de sua casa há divergência de pensamentos, não há um princípio e uma união em serviço e adoração ao Senhor. Mas eu quero dizer a você que você pode ser este exemplo, que você pode ser este canal, que Deus conta com você para ser esta fonte de bênção e esse instrumento de adoração e esse instrumento para gerar salvação para sua casa. Vale ressaltar também o exemplo do apóstolo Paulo pregando para o carcereiro, quando este pensava em tirar a sua vida. Paulo diz: olha, não faça mal contra a tua vida, não faça este dano contra ti, mas creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu
e a tua casa. Então, através de você, você pode ser o canal de salvação para sua família. Através de você, Deus pode operar salvação em sua família. Então, sirva a Deus com alegria. Mas não somente isso. Construa em sua casa e faça de sua casa um altar para a adoração. Mas também encontramos na Bíblia exemplos negativos. Exemplos de pessoas que diante de Deus eram grandes homens. Eram pessoas dignas, íntegras, mas que em sua casa havia uma perversão. Em sua casa havia uma desunião. Em sua casa havia uma disparidade, uma discordância do que ele era diante do povo, do que ele era diante de Deus, mas não conseguia passar para a sua família. Encontramos isso em Davi. Davi, por sua vez, foi um dos maiores reis, ou posso dizer o maior rei de Israel, conhecido e identificado como homem segundo o coração de Deus. Mas ao passo que Davi era homem segundo o coração de Deus, em sua família havia discórdia, desunião e muito pecado. Mas sigamos o exemplo de Noé, sigamos o exemplo de Josué, façamos de nossa família um lugar de adoração. Mas, por sua vez, também precisamos entender que o inimigo, ele sempre está atacando, ele sempre está lutando, ele sempre está batalhando para destruir a nossa família, batalhando para destruir a nossa casa, batalhando para perverter e deformar a criação de Deus, que é a família. Ele luta, por sua vez, para perverter por meio de filmes, por meio de séries, por meio de novelas, de programas de TV que aparentemente não tem nada a ver, aparentemente não tem nenhum problema, aparentemente são inocentes, mas são venenos, são ervas daninhas para tentar minar o amor na sua família, para tentar minar os princípios construídos na família, para tentar minar a fé em Deus e a verdade e a santidade que tem que haver dentro do seu lar. Por isso, precisamos estar muito atentos, porque dia após dia o inimigo está lutando, dia após dia o inimigo está batalhando para perverter o nosso lar, perverter a nossa família, mas que possamos ser o escudo, que possamos ser a defesa para a nossa família. Mas como eu posso fazer isso? Fazendo de minha vida e fazendo de minha família um culto de louvor e adoração ao Senhor. O inimigo vem para perverter, para desunir e para destruir a família. Mas quando eu entendo que o meu lar também é uma prioridade, quando eu entendo que a minha família também é uma prioridade, então eu começo a assumir diante de Deus um compromisso. E qual é este compromisso? Honrar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar a minha família e fazer dela a minha primeira congregação, fazer dela a minha primeira igreja de serviço e adoração ao Senhor. A lição faz uma pergunta e eu quero linkar ela para seguir para o próximo ponto, que me chamou muito a atenção e eu até marquei, que diz: você quer ver a sua família servindo ao Senhor? Então cuide e demonstre amor por ela. O primeiro e o principal ato de demonstração da adoração ao Senhor e de uma vida fiel a Deus é você amar a sua família. Conscientize ao querido pré-adolescente que ele deve amar a sua família. Nós invertemos por vezes as prioridades. Nós amamos a Deus, mas amamos mais aos amigos. Nós honramos a Deus, mas damos mais prioridade aos amigos. Mas esta lição, ela nos intriga e nos confronta com este desafio. É mostrar e trazer à nossa consciência que a nossa família, ela também precisa ser a nossa prioridade. Seguindo então, a lição vai para o nosso segundo ponto, já caminhando para a conclusão, que fala sobre o culto doméstico. Precisamos entender que este costume, querendo ou não, infelizmente, tem caído em desuso em nossa sociedade. Mas nós precisamos, como defensores dos princípios, como guardiões da fé e da palavra, resgatá-los, guardá-los em nosso coração. Ao passo que o inimigo vem para destruir, para gerar discórdia, divórcio e tantos perversões da sociedade, não é este o projeto e o plano de Deus. Deus criou a família para ser uma unidade perpétua, ou seja, para ser eterna, para durar enquanto a vida existir, para ser o guardião dos princípios. Por isso que o inimigo luta tanto, porque se destruir a família, destrói os princípios. Se destruir a família, perverte a base da igreja. Mas que você seja esse escudo e este guardião da fé e este defensor da família. Seguindo então para o culto doméstico, precisamos entender
este princípio, que a minha família também tem que ser um lugar de adoração, que eu preciso também louvar a Deus com os meus pais, que eu preciso também adorar a Deus com os meus filhos, que eu preciso também ler a Bíblia com os meus irmãos, que eu preciso também em minha casa fazer um lugar de adoração, construir em meu lar um altar de adoração, em tempos de restrição, em tempos de porta fechada, em tempos de isolamento social. Esta é a realidade do nosso tempo. Mas em nossa casa sempre há uma porta do céu aberta para uma família que eleva aos céus o pensamento. Por isso que Deus nos intriga e nos convoca neste tempo para lembrar do princípio que em nossa casa, a nossa família precisa ser um lugar de adoração, precisa ser um templo de adoração ao Senhor. Por isso que Paulo vai nos mostrar que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E como edifício e corpo de Cristo, a nossa família também faz parte desta unidade. Então, vai seguir nos mostrando que há um valor e um princípio muito forte e muito importante no culto doméstico. Ele vai seguindo nos mostrando que a família é uma instituição divina. E, por sua vez, precisamos trazê-la para este canal de bênção, louvando a Deus com nossa família, adorando a Deus com os nossos pais, lendo a Bíblia com nossa família. Talvez o querido pré-adolescente ou até mesmo você, professor, seja confrontado com esta palavra, porque tem pais que não servem a Deus, tem filhos que não servem a Deus, e isto gera problemas, isso gera um conflito, um confrontamento, mas sempre que houver a oportunidade, construa este altar, convide para orar, convide para louvar a Deus, convide para meditar na palavra de Deus, porque assim, através do louvor, através da adoração, através do serviço a Deus, nós estaremos blindando a Deus dos ataques, blindando nossa família dos ataques do inimigo, blindando com a graça de Deus e com o sangue de Jesus a nossa família dos confrontos e das investidas do inferno. Por fim, caminhando para a conclusão, nós precisamos entender que também devemos desenvolver em nossa casa uma vida de agradecimento ao Senhor. Precisamos desenvolver em nós um coração grato a Deus. Precisamos aprender que, como já disse o apóstolo Paulo, em tudo devemos dar graças, em tudo devemos agradecer ao Senhor, porque esta é a vontade do Senhor. Então, ele nos mostra que nós não devemos agradecer a Deus apenas por grandes coisas, mas nas mínimas, pelo pão de cada dia que ele tem concedido, pelo dom da vida, pela saúde. Em tempos de instabilidade, precisamos agradecer a Deus, porque ele tem nos dado saúde, tem nos dado vida, tem nos dado mantimento, tem nos dado um abrigo, tem nos dado segurança, mas principalmente tem nos dado uma família. Então que possamos guardar isso em nosso coração, que possamos ser gratos a Deus por tudo, que a nossa família seja uma unidade de adoração, que o nosso lar seja sempre um princípio de culto e que possamos a cada dia buscar a Deus em família. E assim iremos a cada dia alcançar as bênçãos de Deus e sermos canais de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus te faça aplicar esta palavra e te preserve neste tempo, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. E que, como disse Josué, que você também possa ter este privilégio de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe e espero no próximo trimestre.